Fala, traders! Sejam bem-vindos à aula 2 do módulo DSMC. Essa aula a gente vai falar sobre choque e boss. O que é choque, o que é boss, o que é fake boss, o que é fake choque, tá? Bora lá? Pessoal, o que é o choque? O choque é a mudança de característica de mercado. Por exemplo, a gente está aqui numa tendência de alta, o mercado fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Quando o mercado perde esse fundo aqui, aqui nós temos um choque, o change of character, a mudança de caráter, tá? Então o mercado ele estava numa tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, certo? Quando o mercado perdeu esse fundo aqui, a gente teve uma mudança de característica. Então o mercado que era de alta, ele mudou numa característica de mercado de baixa, mas ele não definiu ainda a tendência, tá? A tendência quem define é o boss, break of structure. Ou seja, com esse choque, a gente teve um gatilho que a gente pode ter uma possível venda, uma mudança de mercado. Então, lembra que na aula passada a gente aprendeu sobre regiões de oferta e regiões de demanda? Então é quase isso aqui, tá? O mercado ele fez aqui um fundo e um topo, certo? Deixa eu voltar aqui, deixa eu colocar 50%. Não coloquei. Deixa eu arrumar aqui. Aqui, ó, certinho. Então a gente tem o mercado fazendo um choque. Então, pô, o mercado fez um choque aqui. A gente não pode vender aqui porque é região de demanda, tá? Mas a gente pode vender aqui em cima. Então a gente sempre espera o mercado retornar aqui para cima após um choque para a gente vender na região, uma região boa. Denis traça lá um topo a fundo, certo? Então nossa região boa dentro dessa pernada para a gente vender seria entre aqui 50 e o topo, certo? Então essa é a nossa região de oferta para a gente vender. Então a gente espera o mercado retestar essa região e aqui a gente tem venda, tá? Mas a gente não vai falar disso agora, a gente vai falar isso depois, tá? Eu vou explicar para vocês o que é choque primeiro e o que é boss e os fake choque, fake boss, tá bom? Então, choque é isso aqui, pessoal. Quando o mercado está numa tendência de alta ou tendência de baixa, ele quebra o último topo ou o último fundo válido, depende da estrutura, né? Depende da tendência. E a gente tem a mudança de característica, change of character, beleza? Dentro de uma tendência de baixa é a mesma coisa. A gente tem uma tendência de baixa, o mercado fazendo topos e fundos descendentes. Quando ele quebra esse topo, a gente tem o choque de baixa para alta, tá? E como que eu sei que é um choque válido quando não é um choque válido? Pessoal, o choque ele não é válido, tá? Quando o mercado, para mim é o seguinte, o mercado ele só vai ser um choque válido quando ele demonstra muito interesse. Por exemplo, se o mercado ele faz um choque assim, muito pequeno, e daí ele volta aqui, eu não vendo, porque a probabilidade dele continuar é muito alta. Então, quando ele fez esse choque, voltou aqui para cima, quebrou esse topo, aqui seria um fake choque, tá? Seria um fake choque. E a gente define um fake choque ou um verdadeiro choque por causa disso, por causa dessa mitigação aqui, dessa quebra de fundo anterior. Então isso aqui virou um fake choque. Mas se o mercado ele vem aqui embaixo, com pressão vendedora aqui, o mercado mostrou volume. O volume foi bom aqui, ó. O volume financeiro foi ótimo aqui, ó. Entrou pressão, o delta foi forte do vendedor. Ele rompeu o último fundo. E daí ele corrige bem devagarzinho aqui, assim, ó. Cara, isso aqui é uma característica de venda forte. Então aqui eu vendo, entende? Para jogar o mercado lá para baixo. Aí valida o meu choque, tá? E aqui na compra é a mesma coisa. Se o mercado ele rompe essa área aqui muito fraquinho e volta aqui, eu vendo. Se ele rompe forte aqui, eu vendo. Eu compro. Que deu o mercado, ele rompeu com força, entrou volume. Mas se o mercado aqui ele faz um choque muito pequeno e volta muito forte aqui para baixo, isso aqui para mim, isso aqui para mim vira um fake choque, tá? Ele
Né, que para mim não, para qualquer um, né? Isso aqui deve vir um fake choque. Por quê? O mercado ele rompeu o topo e voltou muito forte lá para baixo, rompendo o fundo. Então, invalidou esse choque, tá? Isso é um choque verdadeiro e isso é um choque falso, tá? Então, choque, ele só é verdadeiro quando ele vem com pressão vendedora ou pressão compradora, rompe o último fundo com, não só com o pavio, mas com o corpo do candle, sabe? A gente não pode ter só um paviozinho ali rompendo o topo ou rompendo o fundo para validar o choque, né? Tem que ter pressão, força. E mesmo assim, com força, a gente está sujeito a ser um fake choque, tá? Porque o mercado pode ser que aqui ele entre muita pressão compradora e o mercado joga lá para cima, e aqui entre muita pressão vendedora e o mercado joga lá para baixo. Então, isso é relativo, tá? Isso depende tudo da frequência do dia, depende de quem está comprando, quem está vendendo, qual é o participante, o que o mercado está querendo, tá? Então, isso é o choque. E o boss, pessoal, o que é o boss, né? O boss é o seguinte, o boss é o break of structure. Então, toda vez que o mercado ele tá vindo numa tendência de alta, certo? Toda vez que o mercado ele quebra um topo ou quebra um fundo anterior, é break of structure, ou seja, toda vez que o mercado ele quebrou o topo anterior ou quebrou o fundo anterior, nós temos o break of structure, o boss, tá? Então o mercado aqui quebrou um topo, ele fez um boss. Quebrou um fundo, ele fez um boss. Beleza? E como validar esse boss, né? Se é uma estrutura verdadeira de break of structure, se ele quebrou realmente. É a mesma coisa, pessoal. Lembra que eu falei para vocês dos 50%? Se o mercado corrigiu 50%, ele é saudável. Se ele não corrigiu, se ele corrigir aqui, ele não é saudável, tá? Então ele corrigiu 50%, quebrou um topo, voltou, fez um fundo e 50% de novo e subiu, quebrou o topo. Esse é um break of structure, tá? Ele está quebrando topos saudáveis. Então, para ser uma quebra de topo saudável, ele tem que corrigir 50% e quebrar o antigo topo. E aqui mesma coisa, corrigir 50% e quebrar o último fundo. Isso valida o break of structure. Para ele ser falso, pessoal, é aquilo lá que eu falei, né? O mercado ele não tem que corrigir 50%, ou ele tem que fazer isso aqui. Então isso aqui é um fake boss, tá? Se o mercado fizer isso aqui, ele é um fake boss, porque ele quebrou o fundo aqui e de novo quebrou o topo. Só que quando ele rompeu esse fundo e quebrou esse topo, aqui nós temos uma estrutura válida de boss daí, tá? Aqui nós temos uma estrutura válida de boss, tá? Porém aqui a gente pode, ó, se ele não romper esse fundo aqui, aqui nós temos um boss. Mas se ele romper esse fundo aqui, aqui nós temos um choque. Porque daí ele capturou um fundo que deu o início a esse topo. Então daí aqui mudou o choque, fez um choque fake e aqui fez um choque verdadeiro. Daí agora ele corrige e a gente tem uma estrutura de alta definida. Um fundo que capturou um fundo anterior, liquidez anterior, e fez um topo de novo. Então nós temos um POI de qualidade dentro de uma estrutura. Aqui é a mesma coisa. Invalida o choque, o boss, se ele fizer isso aqui. Se ele fizer isso aqui, invalidou o boss e o boss vem para cá daí, tá? Quando ele romper de novo o topo, o fundo. Então isso é fake boss, fake choque. Então a gente sempre busca a operação, pessoal. Isso vai ser muito importante lá na frente, porque o choque, ele vai nos, digamos, estruturar uma compra ou venda. E o boss ele vai falar, pô, essa tendência aí é boa, é definida. Eu gosto particularmente, pessoal, de pegar entradas desse jeito aqui, ó. Vamos lá. O mercado ele tem um fundo relevante aqui, tá? E daí o mercado ele fez uma captura de topo, de liquidez anterior de topo aqui, ó. Por exemplo, aqui tem um topo. Ele capturou esse topo aqui, tá? Capturou esse topo. E agora o mercado ele vem e rompe esse fundo aqui. Então, quando ele rompeu esse fundo aqui, tá? Nós tivemos o choque. Aqui não corrigiu os 50%, tá? Mas vamos dizer que sim.
só para não ter que alterar o desenho. Aqui ele fez a mudança de característica, ele apresentou força. Então aqui nós traça lá nossa fibra de topo a fundo e nós temos nossa região de prêmio e desconto. Região de prêmio, tá? Aqui, que é do 50% para cima, e região de desconto, que é essa parte aqui para baixo, tá? 50% para baixo. Então o mercado ele estava numa tendência de alta, ele perdeu o último fundo e agora ele vai voltar, retestar regiões mais acima. Pode ser que ele não volte, tá? Pode ser que ele tenha urgência e desça lá para baixo. Mas ele retorna lá em 3 ondas aqui para cima, vem na minha região boa aqui e aonde que eu coloco meu take? Meu take é o último fundo, tá, pessoal? Buscando no mínimo 3 vezes meu risco retorno. Então aqui nós temos liquidez. Fundos de mercado são liquidez. Nós vamos aprender na próxima aula o que é liquidez, tá? Então isso aqui é uma entrada válida, tá? Então aqui nós tivemos o choque, tá? Nessa região. E aqui nós temos o BOS, Break of Structure. Então a gente tem era uma tendência de alta que mudou a característica de tendência de alta para baixa. A gente teve uma correção saudável acima de 50% e nós tivemos uma quebra de estrutura. Então agora uma tendência de alta que era aqui, tá? Aqui era uma tendência de alta, agora é uma tendência de baixa definida. Porque agora, além do choque, nós temos o BOS. Então mudou a característica e mudou a estrutura. Então a gente tem agora uma estrutura de baixa. Então dentro dessa estrutura de baixa, aqui desse BOS, a gente pode esperar que o mercado venha corrigir 50% de novo. Ele quebrou esse fundo, vamos colocar um exemplo, ele quebrou esse fundo, certo? Então agora nós temos aqui essa estrutura de alta, tá? De baixa, com esse topo e esse fundo aqui. Só aqui. E nós temos essa estrutura de alta. Que é esse fundo aqui, estrutura de alta não. Essa área de demanda e oferta. Então a gente faz a mesma coisa, pessoal. Espera o mercado corrigir aqui 50% e a gente entra vendido, buscando 3 vezes nosso risco retorno. Sempre você coloque a tua relação de risco retorno maior do que seu risco, né? Nunca coloque 1 para 1. Por quê? Se você perder uma vez, você ganha uma vez e perde uma vez, você vai sair no 0 a 0. Mas se você coloca teu risco retorno de no mínimo 2 para 1, 3 para 1, por exemplo, 2 para 1, você pode perder 2 vezes para ficar no 0 a 0, se você ganhou uma. No 3 para 1, você pode perder 3 vezes o mesmo valor para você ficar no 0 a 0. Então, ou seja, quando você ganha, ganha muito, quando você perde, perde pouco. Isso te mantém consistente ao longo do tempo, tá? Então, isso é muito interessante. Então, é isso aqui, pessoal. Choque e BOS, ele serve para isso, para mudar a característica e a gente basear nossas entradas a partir deles, tá bom? Finalizando essa aula, espero que tenham gostado. A próxima aula é sobre liquidez de mercado, onde a gente vai aprender quando o mercado captura liquidez, onde tem liquidez interna e externa e aonde a gente busca operações com choque BOS a partir da captura dessas liquidez, tá bom? Valeu!